seleção brasileira, cara, em algum momento vai acabar o tema de seleção brasileira, eu acho. Não sei. Mas a gente sempre Mas encontra um só novo vai tema. acabar, mas só vai Hum. acabar depois de você cantar a música do Hexa neste programa. Porque você é a estrela desse programa, você é a estrela do Mano a Mano, vai ficar cantando só nos outros programas? Não dá, né? Eu vou cantar no fim deste programa. Então, se você tá curioso para assistir a minha veia musical aparecer aqui nesse programa, talento que eu tenho, que fica um pouco escondido, eu tenho um pouco de vergonha disso, você fica aqui até o fim, que eu vou cantar no fim desse programa. Mas antes disso, já tá aqui aparecendo para você na telinha, Brasil de 2022, ali embaixo do VS, contra Brasil de 2010, ali embaixo do Bruno Formiga. É o Brasil que está se preparando para a próxima Copa ou é o Brasil daquela Copa de 2010? Vamos comparar aqui depois da vinheta. Vamos começar com os goleiros: Bruno Formiga, Alisson ou Júlio César? Rapaz, nossa, muito embaçado, viu? Porque o Alisson tá extremamente consolidado e o Júlio César vivia o auge. Talvez em algum momento já tenha rolado essa comparação e eu tenha votado, sei lá, no Alisson, vai, pode ser. Não lembro de ter Mas acontecido essa comparação eu não ainda. lembro. Eu acho que também não seria um absurdo, mas eu vou votar no Júlio César. Eu acho que ele chegou, pô, muito grande. Muito grande. E aí eu não vou me deixar poluir pelo que aconteceu no jogo contra a Holanda, né? Esses dias até fiz um react daquele jogo ali. Eu, por exemplo, acho que ele teve bem mais culpa do que o Felipe Melo, por exemplo, no gol. Que ele sai atropelando o Felipe Melo, que já estava na bola, enfim. Faltou Tá esquisito. comunicação, acho que a área é dele ali, mas é isso. Tá, Júlio César. Pra você, VS, Alisson ou Júlio? E é isso, Se né? Como eu chega na vou, Copa. eu vou votar aqui considerando como chega na Copa. O Júlio César chegou na Copa como um posto de melhor goleiro do mundo, ou brigando por esse posto com o Cacilhas. E hoje o Alisson está ali entre os melhores do mundo, mas hoje ele não vai chegar à Copa como o melhor goleiro do mundo. Ou na temporada anterior à Copa, o melhor goleiro do mundo foi outro. Então, por isso, eu vou votar no Júlio César chegando à Copa melhor. Então, Júlio César leva essa. Vamos para a lateral direita, porque a gente tem um confronto de Danilo contra Maicon. O Maicon, nessa época, estava na Inter, sim. Os dois futebol italiano, né? Na, É, na Inter voando a ponto de botar o Daniel Alves no banco. O Daniel Alves, quando jogou na seleção do Dunga, basicamente jogou na linha de meio campo. Jogou como o meia pela direita, né? Aquele meia aberto pela direita, ou o ponta pela direita. Foi assim que ele jogou na final da Copa América, por exemplo, de 2007. Foi assim que ele joga na final, que ele entra na Copa das Confederações também e na própria Copa do Mundo. O Maicon estava voando. E o Danilo, embora tenha melhorado, já falamos sobre isso algumas vezes ali, eu acho que o Alisson é mais lateral, embora o Tite peça... Maicon. O Maicon. Eu falei o quê? Alisson. Falei Maicon. O Maicon era mais lateral, embora o Dunga pedisse do Maicon coisa diferente do que o Tite pede para o Danilo, é importante isso registrar, mas se eu tivesse que escalar um dos dois, eu escalaria o Maicon, que chegou à Copa de 2010 e foi bem, não foi mal não. Inclusive fez um gol salvador contra a portentosa Coreia do Norte. Formiga, comparando como os dois chegam para a próxima Copa, ou o Maicon naquela Copa, no caso, você vai com quem? Danilo ou Maicon? O Michael acho que tinha momentos assim assustadores, né, de atropelo físico e tal. No jogo controlando, Muito inclusive, potente, né? muito potente. Ele joga e o Daniel é titular também no meio, né? Aquele meio-campo é formado por Felipe Melo, Gilberto Silva e Daniel Alves no jogo contra a Holanda. E ele e Maicon se entendiam ali legal, mas eu acho que o Maicon chega com outra grife. Depois da lesão do Elano, né? Aquela posição ali ficou meio aberta. O Daniel Alves jogou, o Ramires jogou também. Mas contra a Holanda o Daniel foi o titular, né? Para você ver, né? Para você ver como o futebol é curioso. O Brasil sentiu falta do Elano numa Copa do Mundo. Isso é um fato. Isso é um fato. Você vê, né? Como o futebol às vezes você fica aquele saudosismo que o Formiga adora, ou você fica com aquele glamour do cara que joga bem, que é driblinho, mas o Elano, a falta do Elano, matou a seleção brasileira numa Copa. Perfeito. Mas aí eu tô com o VS, eu vou de Maicon com alguma vantagem aí, apesar de toda a obediência do Danilo. Acho que como jogador, o momento do Maicon era outro completamente diferente. Enfim, Maicon aí. Então, 2-0 para a seleção de 2010. Agora a gente vai para os zagueiros. Aí, Formiga, é o Marquinhos ou o Lúcio? Cara, o Lúcio
para muitos surpreendeu na Inter, né? Ele chega considerado um descarte, se sente, sei lá, meio jogado de lado e vai muito bem. Mas no geral, o Marquinhos acho que também chega muito consolidado, como um dos melhores do mundo, nunca foi surpresa. E eu acho, no geral, o Marquinhos mais zagueiro que o Lúcio. O Lúcio já estava aí para sua última Copa do Mundo. É preciso respeitar muito o Lúcio, né, que foi zagueiro titular em 3 Copas seguidas. Eu falei um dia do feito que o Thiago Silva deve promover e tinha até pulado que o Lúcio fez isso, né? Mas eu vou de Marquinhos. Então, Marquinhos é o voto do Formiga. Qual é o seu, ô, Vitor Sérgio? Você vai com Marquinhos também ou é aquele Lúcio chegando para 2010? O Lúcio chega depois de uma temporada fantástica, de uma tríplice coroa da Inter, que ele segurava bastante ali. Mas acho que o Marquinhos chega mais completo, mais no ápice físico, mais no ápice técnico. Acho que talvez o Lúcio tenha chegado mais inteiro para a Copa de 2006, talvez. Uhum. E acho que o Marquinhos está chegando aqui no auge. Então é muito difícil, mas eu vou votar no Marquinhos. Marquinhos, então, é o primeiro voto que a gente tem para a seleção atual. E ele terá a companhia do atual Thiago Silva ou do Juan de 2010, o Vez? Eu não sei quando, mas em algum mano a mano recente eu fui obrigado a votar nisso, e nesse duelo, e eu Aham. votei no Juan. E repito, né? Acho que o Thiago Silva nesse ano, né, vai chegar à Copa bem. Acho que um jogador fazer o salto de Liga Francesa para a Premier League e jogar bem como ele jogou e estar jogando bem como ele está jogando é muito difícil, tem que ser muito valorizado, mas eu acho que até digamos, pelo desgaste já, pela idade e tudo, aquele Juan era o Juan Prime, né? Era o Juan no ápice. Então, por isso, eu vou votar naquele Juan. Ô, Formiga, e aí? Thiago ou Juan? Bem, a gente está falando de um cara que chegou naquela Copa com 31 e um que está chegando com 37. Mas chega jogando muito bem também. Não acho que deva nada àquele Juan. Eu acho o Thiago Silva, no geral, mais zagueiro. Eu acho que o Thiago Silva foi primeira prateleira por mais tempo do que o Juan. Eu vou votar no Thiago Silva. Apesar de adorar jogar, acho o Juan gigante. Inclusive, também é um que faz um grande jogo contra a Holanda. Eu vou no Thiago. É isso, esse confronto já aconteceu, só que eu acho que podia ser isso. Mas eu vou no Thiago também, porque eu acho muito difícil o que o Thiago fez na carreira inteira dele, que pra mim é permanecer no topo por muito, muito tempo. É, coisa que não no nível do Thiago, pra mim, o Juan ficou. Então, pensando nisso, eu vou aqui com o Thiago Silva também. 2-2. Vamos para lateral esquerda, Formiga. Alexandro ou Michel Bastos? Meu pai do céu. Assim, que hoje a gente, nesse caráter aí, o Alexandro, eu acho que não é. O Alexandro, ele não é respeitado como deveria, faz o trabalho ok. Eu acho que o Michel Bastos cumpriu função no meio-campo, jogando na lateral, teve um momento muito bom na França, né, de protagonismo até, coisa que eu acho que o Alexandro nunca teve. Acho que era um jogador com mais refino e mais recursos Mas também. jogando na ponta direita, né? Jogando na ponta direita. E acho que nesse ponto aí eu vou de Michel Bastos num todo, né? Como o cara chegava como jogador. Eu acho que ele era um jogador mais pronto, talvez com mais recursos que o Alexandre. Não necessariamente para exercer a função ali, mas enfim. Tá. Ô, Vess, eu vou deixar você decidir essa. Cara, eu vou com o Alexandro, porque eu acho que o Jura? Alexandro. Eu Não, ia é que eu pedir para acho. não votar. Eu ia pedir para não Eu sei. votar e você ainda vai mandar o decidir. Aham. Tudo bem. Cara, eu vou com o Alexandro. Eu Você acho que manda tem um. nesse programa, nós somos dois pau mandados nesse programa. Perfeito. Em algum lugar tem que mandar. Eu acho que o Alexandro tem um ponto que a gente fala um pouco do Danilo também, que eu acho que é muito do que o Tite pede a ele, né? E eu acho que, assim, como jogador de talento, de técnica, eu gosto mais do Alexandro. Taticamente, eu acho o Alexandro mais evoluído, quem sabe? Seja a melhor expressão aqui. Então, eu vou com o Alexandre. Eu acho que é difícil a gente fazer essa avaliação, até dos dois laterais, na seleção do Alexandre e do Danilo, pelo que o Tite pede a eles.
Eu vou com o Alexandre aqui, Vess. Decide. O Vess quer fazer um Rapaz, time capenga, porque ele não queria ter lateral esquerdo. nós temos que instituir esse negócio aqui de poder não votar. Meu Deus, que duelo lamentável. Enfim, cara, é lógico que eu acho que o Michel Bastos é um jogador mais contundente, mais agressivo que o Alexandre. Tanto é que ele fez a transição de lateral para ponta, né? Mas o Michel Bastos, ele entra na reta final do ciclo. Ele jogava de lateral, ele jogava de ponta direita, o Dunga tirou da cartola ele como lateral esquerdo. Não acho que ele tenha ido bem. Quer dizer, na Copa não é para votar, né? Então, assim, não foi bem na Copa, mas eu acho que a chegada dele como lateral na Copa ali, eu acho uma coisa bem questionável. A gente criticava demais o Dunga por conta disso. Então, eu vou votar no Alexandre porque, mal ou bem, o ciclo dele é um ciclo consistente como lateral da seleção. Esse ponto que a Tainá fala, o que o Tite pede, eu acho bem questionável, porque na Juventus o Alexandre também não é o jogador que a gente imaginava que ele seria, por exemplo. Quando o Alexandre sai do Brasil, né, a gente imagina, esse cara vai ser um canhão de lateral. Não é. Pode ser que os dois técnicos, tanto do clube quanto da seleção, peçam para ele ser burocrático, para usar a palavra que eu usei na entrevista com o Tite. Mas eu acho, acho que ele chega... Não, é só porque o Danilo deu uma entrevista esses tempos, eu imagino que vocês tenham ou visto ao vivo, ou depois visto a repercussão, de repente, falando muito disso, assim, e ele fala, cara, se o Tite, o Danilo falando especificamente dele e do Tite na seleção, né? Se o Tite quer um lateral que chega 500 vezes no fundo e que seja esse cara que vai e volta, eu não sou esse cara, tem que ser outro. Só que não é isso que ele quer. E aí o Danilo usou até uma expressão... Felipe Luiz teve esse papo com o Jorge Jesus, né? Felipe Luiz teve esse papo com o Jorge Jesus. Ele usou a expressão stopper, né? Ele falou, a seleção brasileira funciona muito bem em muitos momentos, justamente pelo trabalho que muita gente pouco vê, ou enfim, não reconhece tanto, que é o trabalho dos stoppers, e que ele disse que é uma coisa que ele precisa fazer. Então, assim, é isso, eu acho que tem um pouco do que os caras pedem também a eles, né? Entendi. Então, mas para que todo o resto funcione. Pode ser. Eu vou votar nele, vou votar no Alexandre, porque acho que ele chega à Copa com mais argumentos dentro do trabalho, dentro da posição da seleção, do que chegou o Michel Bastos em 2010. Tá bom, então passa à frente a seleção brasileira atual. Vamos para o meio-campo. Casemiro e Felipe Melo. Assim, hoje é mole votar no Casemiro, né? Por dois motivos. Primeiro, pelo que o Casemiro é hoje na Europa, coisa que o Felipe Melo nunca conseguiu ser, embora acho que ele tenha tido uma carreira boa, tá? E principalmente porque o Felipe Melo é envolvido no lance do gol da Holanda e depois é envolvido numa expulsão evitável, né? Mas a gente tem que lembrar, o Felipe Melo, ele entra naquela posição da seleção e ele melhora demais a seleção quando ele passa a jogar com o Felipe Melo, tá? Isso é importante dizer. O Felipe Melo, no ciclo, é que hoje é mole, a gente só lembra dos ganhadores, a gente faz isso, mas o Felipe Melo, ele melhorou a seleção naquele ciclo, e tá falando aqui um cara que criticou demais a seleção no ciclo 2007-2010. Eu critiquei demais pela proposta, que eu não aceito que uma seleção brasileira tenha a proposta que aquele seleção tenha. Mas, dito isso, era uma seleção competitiva, era uma seleção eficiente, era uma seleção que teve resultados. Então, assim, e o Felipe Melo é parte disso. Dito isto, o Casemiro é top 3 da posição, ou top 1 em muitos momentos, coisa que o Felipe Melo nunca foi. Então, o voto é no Casemiro, mas eu sou contra a esculhambação que fazem com o Felipe Melo em 2010, que ele foi um cara importante para aquele ciclo, tendo críticas ou não, e eu tenho as minhas críticas àquele ciclo de trabalho. Ô, Formiga, o Felipe Melo não merece ser esculhambado, mas chega a ser poupa-tempo. Para mim, assim, eu acho que o Casemiro chega como um dos melhores da função no mundo, assim, há 6 anos, e o Felipe Melo chegou bem, bom jogador, com muito recurso, mas não tem como. Então vamos seguir o nosso meio, Formiga, com Fred e Gilberto Silva.
Assim, acho que o melhor Gilberto Silva aí tinha passado, cumpriam coisas diferentes, mas acho que para aquele modelo, como jogador e como experiência, como tudo, Gilberto Silva. Acho que o Fred chega injustamente criticado em vários momentos, tem muita bola para fazer o que o Tite quer, de ficar balançando toda hora a bola de um lado para o outro, carimbando bola no meio o tempo inteiro, mas o Gilberto Silva era outro grau aí, outro nível de jogador, então o Gilberto Silva. Véi, você tá com Formiga nessa, assim, Eu tô é com em outra Formiga nessa. prateleira essa conversa? Sim, sim. Tanto que em 2010, ainda já com muito mais idade, o Gilberto Silva tinha mais protagonismo na seleção e no clube do que tem o Fred, né? Uhum. Agora, só para deixar um acaso, se a gente invertesse, o Casimiro ia ganhar do Gilberto Silva e, para mim, o Felipe Melo ia ganhar do Fred, tá? Só para constar. Se eu tivesse que votar Fred ou Felipe Melo, como chega em 2010, eu votaria no Fred. Como chega na Copa, eu votaria no Felipe Melo, só para constar. Rapaz. Vamos seguir no meio, Vessi. Paquetá ou Kaká? Acho que não dá, né? É um pouco de poupa-tempo, né? O Kaká chegou ali assim. Se a gente pegar o ciclo todo, né? O Kaká ele era o diferente daquele time, ele era o diferente e era a diferença daquele time. Tanto é que aquela polêmica lá do Kaká ter chegado à Copa do Mundo com pubis ferrado e tudo, atrapalhou demais, porque ele era o cara para fazer o time meio que o time funcionar do meio para frente. Acho que o Paquetá foi bem, mas aí é poupa-tempo. Eu não aguento que eu tenho uma pubalgia na minha história, assim. É um negócio muito de jogador mesmo. Ô, Formiga, Paquetá ou Kaká? Uma das coisas mais dolorosas para recuperar, viu, mãe? Ainda mais quando começa a Nossa crochetar Senhora! ali, fazendo o ferrinho, nossa, mãe. Não, aí acho que não vai ter como. Acho que o melhor Kaká tinha passado aí, mas ainda jogava muito, né? Ele e Robinho foram muito bem nesse ciclo dessa seleção aí. E o Paquetá vive um grande momento, mas não dá, né? Então, Kaká leva essa e aí volta o Brasil de 2010 a passar na frente. É, Agora é o negócio. Rafinha ou Elano, Bruno Formiga? Falamos da importância do Elano aqui antes. Falamos, eu acho que o Rafinha tem todo o hype aí, mas, assim, para aquela seleção, Elano. Tu acha que o Rafinha vai ser mais jogador? Tipo, quando a carreira do Rafinha finalizar, porque a do Elano já finalizou, né? Agora ele é treinador. Quando a do Rafinha finalizar, você acha que ele vai ser mais jogador? Eu acho que ele vai ter sido mais pop, talvez, ainda mais agora, indo pro Barcelona e tal. Acho que ele vai viver coisas que o Elano não viveu, né? O momento do City do Elano não é o de É, agora, era diferente. Eu acho que ele não teve esse hype de, sabe? Não, é difícil, até pela função também. O Rafinha vai estar provavelmente mais no imaginário das pessoas lá na frente, né? Mas o Elano entendi. chegava aí jogando muito, acho que na maturidade técnica, física, tática da carreira dele. Então, Elano. Boa. É, E aí, Vitor Sérgio? se você for considerar quem jogou, quem tem mais habilidade, né, o Rafinha funciona, ganha, né? Se você Uhum. considerar quem teve uma carreira mais de destaque na Europa, o Rafinha ganha também. Embora o Elano tenha tido uma boas passagens pelo Shakhtar e tenha jogado no Manchester City. O Elano foi comprado pelo Manchester City, né? Então, enfim. Mas o Rafinha ganha, né? Já fez mais destaque de uma Premier League, indo agora para o Barcelona e tudo mais. Mas se a enquete aqui é quem chegou melhor àquela Copa, o Elano era titular do time e um dos personagens importantes do time, a ponto de quando ele saiu, o time sentir. O Rafinha, eu não sei nem se vai ser o titular. Eu acho que o Aham. Rafinha pode perder a vaga perfeitamente para o Antony, por exemplo. Né? Então, não sei nem se num jogo mais pegado, de repente vai sair o Rafinha e vai entrar alguém para compor ali, para fazer um papel que o Elano fazia. Talvez entrar um jogador de uma composição maior ali. Então, acho que é isso. Então, eu vou votar no Elano também. Então, Elano leva essa. O próximo voto, assim, sinceramente, eu nem faria. Vinícius Júnior contra Robinho, Vitor Sérgio. Então, o Robinho, ele faz uma boa Copa. O Robinho é um cara importantíssimo nesse ciclo, tá? Do Brasil. Joga muito na Copa América. O jogo contra a Holanda, ele joga bem, muito bem no primeiro tempo. Mas se você pensar como ele chega à Copa tendo voltado para o Brasil. Aí ele era coadjuvante num time que tinha Neymar e Ganso. Ele veio ser coadjuvante. O Vinícius Júnior, acho que está chegando
como protagonista de um dos protagonistas de um time campeão europeu, um cara que conseguiu espaço, embora o Robinho fosse titular absoluto. E eu também não sei se o Vinícius é titular absoluto. Eu acho que como chega a Copa, eu acho que o Vinícius chega melhor. Vou votar nele por isso, mas é um voto bem apertado, porque o Robinho foi um cara importante no ciclo, mas no ano de 2010 ele não chegou tão bem assim, né? Formiga. É difícil aí, porque a percepção do Robinho na seleção era boa, ele jogava bem, mas o Vinícius Júnior vem voando, né, com um protagonismo europeu que o Robinho não tinha nesse momento, tava passagem muito ruim no City e veio aqui tinha voltado ao tentar... Brasil, né? a passagem ruim no City, ele vem tentar se recuperar aqui, ficar até mais próximo para manter o nível no Santos. Vai bem ali naquele time que é histórico, mas não tem como aí, Vinícius Júnior. Então, o Vinícius Júnior leva este voto, e aí a gente tem agora Neymar contra Luiz Fabiano, Formiga. É complicado, porque assim, você está falando de um 9 de ofício contra um falso 9, que nunca jogou mal na seleção. É um cara que acho que teve o melhor momento da carreira ali, o Luiz Fabiano, né? E foi muito bem, de fato, tá? O Luiz Fabiano ele não deixou nada a desejar na seleção, ele entregou tudo assim que podia, né? Talvez a Copa tenha sido abaixo, mas no geral o ciclo do Luiz Fabiano é maravilhoso, assim, de grandes jogos contra a Argentina, o que precisou ele estava lá fazendo. E na seleção o Neymar também não deixa nada a dever. Ele vai chegar entregando tudo também. E é muito mais jogador, então, Ney. Ney. Eu gosto muito da pausa que sempre ele faz antes de falar. Ney. E aí, ô Vitor Sérgio? Luiz Fabiano. Nossa, eu amava o Luiz Fabiano, cara. O Luiz pouco Fabiano destemperado às vezes, né? O ciclo do Luiz Fabiano é muito bom, né, também, depois que o Dunga... Porque começa esse ciclo jogando Wagner Love, jogando Afonso, né, como 9, aí depois Nossa, Afonso. Afonso. A primeira reportagem da história a primeira reportagem externa da história do Esporte Interativo foi a convocação da seleção brasileira de apresentação do Dunga. Eu, que sou um dos primeiros funcionários, fui um dos primeiros funcionários do Esporte Interativo, fui a essa entrevista, foi essa entrevista como repórter, fui fazer a reportagem, e nessa entrevista foi convocado o Afonso. E o detalhe, era a ordem alfabética. Se eu não me engano, o Afonso foi o primeiro ou o segundo nome da lista. Foi assim, uma... E aí, ninguém nem ouviu normal, os outros nomes, né? Eu conhecia o Afonso de ouvir, porque ele jogava no Herevin, mas eu conhecia porque eu acompanhava e tudo, assim, acompanhava as ligas de uma maneira geral, e eu sabia que tinha um brasileiro que estava metendo muito gol na Holanda, que era artilheiro disparado do campeonato holandês, mas também não conhecia a fundo. E aí todo mundo, assim, a coletiva parou, porque as pessoas, se eu não me engano, foi o segundo nome, e todo mundo, Afonso, quem é? Tá errado? Erraram o nome de alguém? Não sei o quê. E aí eu falei, não, é um atacante que tinha passado no Atlético Mineiro, tá jogando na Holanda, artilheiro do campeonato holandês. Enfim, foi um troço maluco. E aí, depois que ele acha o Luiz Fabiano, inclusive, salva o emprego do Dunga algumas vezes, faz um ciclo muito legal. Na Copa, acho que ele chega meio baleado também fisicamente, coisa que é uma realidade do Neymar. Então, como está ali meio apertado aí, está meio equilibrado a situação, eu vou votar nesse critério que o Formiga usa, que eu vou assumir para mim, vou votar em quem é mais jogador, e aí eu vou votar no Neymar. Ney. E aí... assim... só um parêntese aqui, é algo que eu acho, tá? É algo que eu somente acho. O Afonso Alves, que nunca foi nada fora da curva, mas entregou as coisas que tinha para entregar numa liga menos vista e tal, num mundo muito menos conectado. Hoje, eu acho que ele seria menos ridicularizado, porque as pessoas têm mais acesso, ia ser mais impactado por vídeo, ia ver o que o cara estava fazendo. E outra coisa, Formiga, e só complementando, eu acho que o teste valia a pena. Eu acho que fazia sentido o teste, tá? Só para constar. Eu acho que fazia sentido. O Afonso, se eu não me engano, tinha primeiro turno do Campeonato Holandês, ele tinha 22 ou 23 gols. Valia o teste. Não é assim. Não era coisa. Valia o teste. Acho que se surgir um outro Afonso na Holanda, eu acho que esse cara tem que ser testado. Esse cara tem que ser chamado. Eu tava conferindo aqui, só para bater aqui.
o Afonso Alves, se a gente for olhar temporada a temporada, nessa aí que ele recebe o teste e tal, ele fez 37 gols Aí, em 40 jogos. Sabe, valia o assim, uma teste. parada. Hoje, por Valia o exemplo, teste. tem muita gente que levanta a bandeira e pede lá o Arthur Cabral, Isso, que faz muita exatamente. coisa jogando na Suíça, ou fez, Sim. né, quando Exatamente. estava na Isso. Suíça. E assim, só que o Arthur jogou no Ceará, o Arthur teve a passagem pelo Palmeiras, ele tem uma conexão com o torcedor brasileiro que era um pouquinho diferente, que calçou os números lá na Suíça para a galera falar, tá vendo? Leva. O Afonso, coitado, ele não tinha nada disso. Ele jogou, 10 jogos no Atlético Mineiro e foi embora. Então eu acho que é daqueles casos do cara que fica ridicularizado e serve de símbolo para ridicularizar também um cara que a galera não gostava, que era o Dunga, né? Então, se ele é convocado por um outro treinador, num outro momento, talvez passasse. Então, acho que ele foi o cara errado, na hora errada, com o técnico errado, tudo errado. E aí ficou essa tosquidão, né? Que a galera trata Mas aí. acho que valia o teste. Mas foi o Dunga também que convocou uma vez um lateral chamado Jefferson, né? Foi o Que assim, Jefferson com G, né? nem o Jefferson com G. Jefferson cogitava a possibilidade de ele ser convocado. Ele não Tipo era nem assim, titular do Inter, ninguém. né? Ele era do Inter. Ninguém. Não, mas ele era titular, acho que não era nem titular quando ele Não, foi ele não era convocado. titular do Inter. Exatamente. Que loucura! Ninguém achava que o cara tinha que ser convocado. Então, assim, eu entendo o Afonso, mas é que eu acho que tinha algumas coisas ali, assim. E eu não tô dizendo de esquema de nada, tá, gente? Tô só dizendo que tinha uns nomes assim que, meu Deus, era muito louco. Tite ou Dunga, vocês, por acaso, assim, precisa votar ou Formiga? Cara, eu acho que o Dunga hoje ele é 2010, o ciclo, ele fez um time moderno para os padrões daquele momento, tá? É porque era um mundo, a gente precisa lembrar também, aí já um mundo de Guardiola, de tal, de a gente tava olhando para outras coisas já, mas o Dunga fazia ali, acho que o Brasil possível e muito competitivo. Mas é um técnico de 2 ciclos, que para mim executa o futebol muito melhor. O segundo tirando tempo do Tite, né? O segundo, Exatamente. a volta do Dunga era para o Tite. Ele, lógico que não foi culpa dele, ele foi chamado, mas ele está tirando o merecimento do Tite, né? Que era para o Tite ter assumido. Que então... ele mesmo diz, né? Eu era a bola da vez, ele acredita Exatamente. que era ele naquela hora ali. Mas não, aí eu vou de preparou, Tite. Exatamente. Não, também não tem poupa tempo. Poupa tempo. 1, 2, 3, 4, 5. 6-5, por quê? Para a seleção atual, o que significa que o Hexa virá? E para a gente ter certeza disso, eu vou cantar agora e trazer aqui toda a minha qualidade vocal neste programa. O Vitor Sérgio é ridículo. 58 foi Pelé, e 62 foi o Mané, 70 Esquadrão, primeiro a ser tricampeão. Olha, ele vai ser... 94 Romário, 2002 Fenômeno, e 22 com o Neymar. O Hexa a gente vai buscar. Vamos, Brasil! Meu Deus, quando chegar a Copa, eu não sei o que eu vou fazer. Completamente aí. Virei a cadeira. Completamente louca. É isso. Ô, Tainá, se você for viajar, te aviso. O Catar tem sérias restrições de embriaguez, hein? Eu sei. Menino, tem restrição de tudo, de embriaguez, de negócio de transar também, né? Uma loucura isso. O que vai fazer? Tá, tchau, a gente já tá falando muita bobagem aqui. Menino, não pode transar fora do casamento. Embriaguez e transar não é bobagem. Exato. Que aí eu lembro a frase do Jorge Best, né? 85% do meu dinheiro eu gastei com bebidas, mulheres e carros. Aí ele falou, e o resto? O resto eu joguei fora. Inclusive, por favor, usem camisinha. Homens, aceitem usar camisinha, pelo amor de Deus. Com esse recado... Isso já é tema superado, né? Vai vendo. Vem conversar comigo, com minhas amigas, que tu vai saber disso. Tchau, beijo. Já tô falando demais. Valeu.